Chegou a hora de falar de reforma tributária. Hoje a gente vai começar bem de leve falando o que é a reforma, o iniciozinho, e aos poucos a gente vai trazendo essas informações para vocês. Quando a gente pensa na reforma tributária, primeiro de tudo é importante esclarecer assim, vai mudar todos os impostos do Brasil? Não. A reforma ela vem mudar alguns impostos. E essa é a primeira noção que é muito importante a gente passar para vocês. A reforma vai tratar diretamente de 5 impostos. A gente vai tratar do ICMS, que é um imposto bem conhecido aqui para quem acompanha a gente. A gente vai tratar do ISS, a gente vai tratar do IPI, PIS e COFINS. Então, quando a gente pensa em reforma tributária e tudo que tem dito e tudo que vocês têm visto sobre reforma tributária é exclusivamente sobre esses 5 impostos. E o que quer dizer com essa reforma tributária desses 5 impostos? A gente tinha no país esses 5 impostos de forma distribuídas, onde a gente tinha o imposto estadual, ICMS, o imposto municipal, o ISS, e a gente tinha 3 impostos federais, que era o IPI, PIS e COFINS. Quando a gente pensa nisso, a gente separa nesses 2 grupos, impostos federais e impostos estaduais e municipais. Isso é o que vai formar o IVA dual de 2 grupos, e o IVA, que é o novo sistema tributário. O que esse novo sistema tributário vai fazer? Ele trouxe um nomezinho novo para esses 3 impostos federais, que é o CBS, e trouxe um nomezinho para esses 2 impostos que vão ser reunidos, o municipal e o estadual, que é o IBS. Então é isso que traz, a princípio, a reforma tributária. Ela pega 5 impostos que existiam e transforma em 2. O que isso impacta diretamente para o produtor rural? Quando a gente pensa no produtor rural, os 3 impostos federais eram muito pouco conversados no meio agrícola, porque eles normalmente não eram algo que o produtor rural tinha familiaridade. Por quê? Porque o produtor rural era isento de impostos federais, seja por diferimento, seja por substituição. Eu nem vou entrar neste mérito ainda. Eu estou dizendo que vocês não se falava muito desses impostos para vocês, porque vocês dificilmente tinham que pagar esses impostos. A não ser quando você ia importar uma máquina, era muito raro isso acontecer. Os outros 2 impostos já eram algo mais conhecido, o ICMS, amplamente falado aqui para vocês, e o ISS às vezes respingava no produtor em algumas situações. Com a reforma, todo mundo vai se enquadrar no 5, com exceção de algumas categorias do produtor rural, que eu também vou falar um pouquinho mais para frente. Mas a noção geral, a regra geral, é que todo mundo vai pagar os 5. A reforma, ela traz uma noção de débito e crédito. Então, ao mesmo tempo que você vai pagar imposto sobre tudo e dos 5 que antes você não pagava, você vai ter crédito de tudo, dos 5 que você também não tinha. Vamos simplificar nesse primeiro momento para a gente ter uma noção bem ampla e imaginar que a nossa vida de produtor, com as nossas compras e as nossas vendas, vai ser como o nosso extrato bancário, onde você tem tudo que é crédito, tudo que entrou de dinheiro na sua conta e tudo que é débito, tudo que saiu de dinheiro da sua conta. A mesma lógica a gente vai usar com esses 5 impostos. Então vamos começar um passinho por vez. IBS e CBS substituirão 5 impostos que 2 deles vocês já conheciam mais, os outros 3 não eram tão familiares, mas vocês já tinham escutado falar por aí com certeza. É isso que a reforma traz. A reforma já está pronta, Viviane? Tá tudo certo, perfeito, maravilhoso? Não. A reforma tributária, quando a gente pensa na legislação, primeiro de tudo ela precisa alterar a Constituição Federal. Esse estágio a gente já venceu. Já saiu uma lei que foi lá e alterou a Constituição Federal. Depois disso, ela precisa ter algumas normatizações da nova lei, já que ela alterou a antiga. Essa parte também já saiu. O que falta então, Viviane? Falta sair as regulamentações. O que são essas regulamentações? São os detalhes, são as informações onde a gente pergunta, mas como que eu vou fazer isso? Mas de que jeito? É isso que ainda não saiu.
A gente espera que até setembro aí isso venha a ser publicado, sabendo que pode ter um atraso aí, talvez esse atraso impacte na entrada em vigor da reforma. E em falar em entrada em vigor, Quando que a reforma começa, Viviane? o ano que vem. Nossa, mas no ano que vem eu já vou pagar tudo? Não. O ano que vem ela começa a ser testada. Ela vai ficar um ano inteiro com os órgãos de controle testando se a reforma vai dar certo ou não. E aí, pessoal, nós vamos ter mudanças, porque muitas coisas eles vão ver que não vai dar certo ou que vai, mas o ano que vem esses testes começam. Na verdade, os testes já começaram agora com algumas empresas. 50 empresas que a Receita Federal escolheu, que elas vão começar a testar esse sistema novo. E aos poucos a Receita diz que vai colocando mais empresas que ela vai convidando a participar dos testes. Mas para valer, o ano que vem o teste começa, para todo mundo. E esse teste vai ter que pagar alguma coisa? Não, não vai ter impacto financeiro nenhum para ninguém. O ano que vem vai ser um ano realmente de ver se a coisa vai dar certo. E aí pode ser que a gente tenha algumas adaptações, que nós vamos acompanhando com vocês. Mas hoje, o que eu queria que vocês lembrassem era isso, as noções iniciais, que 5 impostos serão transformados em 2, IBS e CBS, 3 impostos federais e 2 impostos estaduais e municipais. Essa é a noção inicial. A gente dá os próximos passos aos poucos, falando um pouquinho de cada vez para vocês. Fica com a gente que vai ser uma rotina de vídeos muito bacanas. Obrigada, pessoal!